Santo Inácio de Loyola, memória. Biografia. Inácio, nascido em Loyola, na Espanha, por volta de 1491, falecido em Roma em 31 de julho de 1556. Ferido no cerco de Pamplona, 1521, amadureceu na leitura da vida de Cristo a decisão de passar do serviço militar ao seguimento do Senhor. Fundou em Montmartre, Paris, em 1534, a Companhia de Jesus, os Jesuítas, para a maior glória de Deus e o serviço da Igreja em obediência total ao sucessor de Pedro. Sua experiência espiritual está consignada nos exercícios espirituais por ele compostos em Manresa, em 1523, os quais se tornaram um clássico guia para o itinerário espiritual. Promoveu a catequese e o apostolado missionário e teve entre seus discípulos São Francisco Xavier. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Da narrativa autobiográfica de Santo Inácio, recolhida de viva voz pelo padre Luís Gonçalves da Câmara. Provai os espíritos a ver se são de Deus. Inácio gostava muito de ler livros mundanos e romances que narravam supostos feitos heróicos de homens ilustres. Assim que se sentiu melhor, pediu que lhe dessem alguns deles, para passar o tempo. Mas não se tendo encontrado naquela casa nenhum livro deste gênero, deram-lhe um que tinha por título A Vida de Cristo, e outro chamado Florilégio dos Santos, ambos escritos na língua pátria. Com a leitura frequente desses livros, nasceu-lhe um certo gosto pelos fatos que eles narravam. Mas quando deixava de lado essas leituras, entregava seu espírito a lembranças de que lera outrora. Por vezes ficava absorto nas coisas do mundo, em que antes costumava pensar. Em meio a tudo isto, estava a divina providência que, através dessas novas leituras, ia dissipando os outros pensamentos. Assim, ao ler a vida de Cristo, nosso Senhor, e dos santos, punha-se a pensar e a dizer consigo próprio: e se eu fizesse o mesmo que fez São Francisco e o que fez São Domingos? E refletia longamente em coisas como estas. Mas sobrevinham-lhe depois outros pensamentos vazios e mundanos, como acima se falou, que também se prolongavam por muito tempo. Permaneceu nesta alternância de pensamentos durante um tempo bastante longo. Contudo, nestas considerações havia uma diferença. Quando se entretinha nos pensamentos mundanos, sentia imenso prazer, mas ao deixá-los por cansaço, ficava triste e árido de espírito. Ao contrário, quando pensava em seguir os rigores praticados pelos santos, não apenas se enchia de satisfação enquanto os revolvia no pensamento, mas também ficava alegre depois de os deixar. No entanto, ele não percebia nem avaliava esta diferença, até o dia em que se lhe abriram os olhos da alma e começou a admirar-se desta referida diferença. Compreendeu por experiência própria que um gênero de pensamento que lhe trazia tristeza e outro alegria. Foi esta a primeira conclusão que tirou das coisas divinas. Mais tarde, quando fez os exercícios espirituais, começou tomando por base esta experiência para compreender o que ensinou sobre o discernimento dos espíritos. Oração. Ó Deus, que suscitastes em vossa Igreja Santo Inácio de Loyola
para propagar a maior glória do vosso nome. Concedei-nos que, auxiliados por sua intercessão e imitando seus exemplos, mereçamos, por nosso combate na terra, ser coroados com ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bom dia e que Deus nos abençoe.